e fazer os conteúdos. A gente procura vídeo, procura as coisas, não acha coisa legal. Vamos dar início. Estamos na segunda semana do segundo bimestre, dia 30 de junho. Essa é a aula do segundo novo ensino médio, do segundo técnico, aula de arte. Antes de começar, deixa eu dar uma olhada aqui nas notas depois da recuperação. Se algum de vocês ficou em recuperação e se for fazer. Gabriel, eu lembro que teve um 10, não tenho que recuperar. O resto está tudo ok. Letícia também foi um 10, Sabrina foi um 9,4. Só tem nós três, né? Então tá tudo ok. Beleza, então bora lá. Dar início, finalmente, segundo bimestre. Instalação. Antes disso, eu só vi a atividade de Letícia. Sabrina fez, a da semana passada. Eu enviei agorinha. Consegui. Então tá bom. Eu li só ontem à noite. Instalação é o conteúdo que tem na página 154. Não sei porque que eu botei duas vezes. Deixa eu deixar assim para ficar mais bonito. Livro, página 154, é o assunto que a gente vai ver hoje. Tem essa imagem. Eita. Tem essa imagem aqui, lá na página 154. Dê uma observada aí nela. Sinta-se essa menina observando essa imagem e aí me respondam a essas perguntinhas aqui. O que é que vocês veem na imagem? Voltando. O que é que vocês veem nessa imagem? Ai, ai. Um trator. E Um trator arrancando a árvore. Mulher. a mulher somos nós, mulher, desde Sarangueira. A mulher somos nós observando. A gente tem aí um trator. O trator está arrancando uma árvore. O que mais? Só? Só tem o trator e a árvore sendo arrancada. Em volta deles não tem mais nada. O povo olhando um trator, matando, derrubando sei o que a árvore aí, arrancando a árvore do chão. Tipo assim. Não, isso aí você já disse. O trator arrancando uma árvore. Isso aí você já disse. Eu quero saber em volta. O que é que a Essas gente... telinhas aí atrás. O que seria isso? Sei lá, tipo uma rede, uma tela, não sei não. Ok, então bora lá. Que elementos é possível destacar? Então, eu acho que vou repetir o que vocês disseram. Tem o trator, tem a árvore sem arrancada, que é o que mais chama atenção. Eita, eu falei a questão 3, é o que mais chama atenção. Vocês conseguem fazer alguma relação dessa imagem com as obras de Henrique Oliveira, que é essa que a gente estava estudando? Lembram de Henrique Oliveira? Os do Tapumes? Vocês acham que tem alguma relação essa obra com ele? Com as obras dele? Sim ou não? Não Tem, sei porque não, ele mas trabalha com casca de árvore. E aí não tem uma árvore também? Na imagem está dizendo assim, a legenda dessa imagem. A instalação do artista é uma instalação. Vocês lembram o que é instalação? É importante essa pergunta, esse conhecimento. Vocês lembram o que é instalação? É diferente de um quadro. É diferente de uma escultura. Isso é uma instalação, um tipo de obra. O que é uma instalação? Não lembra?
Maria, eu tô dando aula para vocês, não? Vocês estão indo-se embora e não estão escutando o que eu estou dizendo? Lembra de um quadro, de um quarto, de um salão? Lembra no começo? Eu mostrei para vocês como ele fez uma instalação. Eu acho que é de Itapumes mesmo. É um espaço em branco, um quadro. Não é um quadro, é um salão, um espaço, um salão vazio. E aí ele vai fazer a instalação. O que é a instalação? É aquilo que é a obra de arte em que ele coloca, ele utiliza preenchendo todo aquele espaço. É o que a gente chama de instalação. Você vai no museu, pode ver uma escultura, que é aquelas obras que ele faz, né, manualmente. Você pode ver uma pintura e você pode ver uma instalação. A escultura, por exemplo, está em cima de uma mesa. A pintura está numa parede e a instalação é o ambiente inteiro, uma sala. Agora eu achei a palavra. Uma sala inteira, um espaço reservado só para aquilo. A gente chama de instalação. Lá não tem mais nada, só tem aquele local. Essa instalação aí é do artista americano Matthew Barney. Ela é um exemplo de um lugar específico, de um site, né, específico. A obra se chama De Lama Lâmina. Ela é de 2009. Foi criada especialmente para o espaço de arte contemporânea de Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais. Brumadinho a gente só se lembra do negócio que levou as águas todas, né? Então, é um espaço de arte que tinha lá e foi criado por esse americano só para aquele local, tá bom? É uma árvore sendo aí arrancada. E aí, depois dessa pergunta, vem a explicação. Como vimos na obra de Henrique Oliveira, para compreender e sentir uma instalação, é preciso percorrê-la, passar entre suas dobras e aberturas ou simplesmente deixar-se levar pelo caminho que ela constrói por meio da disposição de peças, cores e objetos. Que é uma coisa interessante que a gente viu nas obras de Henrique Oliveira, é que a gente não vai lá só para apreciar, olhar, a gente vai para interagir. Então, nas obras dele, você tinha caminhos a percorrer, eram galhos de árvore, do jeito que Gabriel disse, que aqui também são galhos de árvore, né? Lá tinha galhos de árvore e você entrava neles, você entrava nos caminhos, né? Embaixo, em cima, você ia rodeando. A instalação é uma manifestação artística que começou a ganhar força a partir das experimentações e rupturas que se deram durante a década de 1960 no campo artístico visual, especialmente como forma de contestação sobre o lugar da arte na sociedade, e o questionamento de museus e galerias como espaços exclusivos de sua vinculação. Ela consiste na criação de ambientes, seja em espaços fechados, como galerias e museus, seja em locais abertos, como ruas, praças, fachadas de prédios. Eu acho que essa daí que tem na imagem, ela é um espaço aberto, lá em Brumadinho, tá? Então, são obras que não podem ser feitas em outros locais, né? Porque elas são fixas. E elas não são para ficar uma semana, porque justamente é uma coisa grandiosa, ocupa uma sala inteira, um espaço inteiro, um ambiente grande. Então, elas ficam lá e permanecem. Eu me lembro que a gente viu um vídeo de Henrique, e ele dizia que tinha uma instalação há mais de 3 anos no museu, aí em algum lugar do mundo. Para produzir uma instalação, os artistas usam os mais variados materiais, desde elementos da natureza, como terras, folhas, pedras, até objetos prontos, como cadeiras, roupas, malas, materiais de demolição e recursos tecnológicos, como telas de vídeo, caixas de som e computadores. Esse tipo de arte muitas vezes provoca os sentidos do espectador, gerando sensações táteis, térmicas, odoríficas, auditivas e visuais. Vocês conseguem entender todos esses termos? Táteis é o de pegar, né? Uma instalação você pode pegar. Térmica é a questão do calor e do frio, né? Às vezes você pega é frio, às vezes você pega é quente. Odoríficas em relação ao cheiro, auditiva em relação à escuta, né? Audição, e visual, visão, tá? Então tem todas essas preocupações o artista na hora de criar uma instalação. Eu vi uma instalação uma vez, quando fala aqui em telas de vídeo,
ele usou caixas de som, ele usou rádios antigos, ele criou uma torre só de rádios antigos. Alguma dúvida em relação à instalação? Esse textozinho é só para mostrando, porque o livro, a cada unidade ele é formada por tópicos, né? E tem um tópico que fala sobre tecnologia. E aí uma das tecnologias usadas pelos artistas é justamente essa da instalação, que é algo diferente que eles criaram. Aí a gente vem no próximo item do livro, na página 155, falar sobre o ateliê do artista. Deixa eu ver se muda aqui. Página 155 fala sobre o ateliê do artista. Também tem uma seção do livro, cada unidade, no final dela, fala sobre um artista específico, algo sobre algum artista. Dessa unidade que a gente está encerrando, ele vai falar do ateliê. Vocês sabem o que é um ateliê? Entende o significado desse nome, dessa palavra? Oh, responde, meu povo. O que é um ateliê? Eu não sei, não. Jura? Não, Ateliê é já um ouvi local. falar, mas explicar o que é, eu não sei, não. O ateliê é um local de trabalho, tá? É o local onde o artista trabalha. Aqui a gente tem uma imagem de um ateliê, de um artista, o Estúdio Rosa, de Matisse. É uma pintura, tá? Feita a óleo. Os artistas modernos, como esse daí, Matisse, representaram o espaço de produção artística de forma mais dinâmica e menos pomposa, enfatizando o clima boêmio de Paris da virada do século. Então, ele fez um quadro, pintou nesse quadro o local onde ele trabalhava. Ateliê é o local onde o artista trabalha, tá? Então, por exemplo, se você tiver qualquer tipo de artista tem o seu ateliê. Às vezes eles não dão o nome de ateliê. Por exemplo, um tatuador, ele tem o ateliê dele, é o local onde, a sala onde ele trabalha. A costureira, o pintor, o escultor, todos esses artistas, eles têm o ambiente onde eles trabalham. E agora a gente está trabalhando, por exemplo, eita, a Daiane chegou agora. A gente está trabalhando em home office, né? É o meu escritório em casa, que é o ambiente, é o local onde eu escolhi para dar minha aula. Então, eu não trabalho mais na sala de aula, estou trabalhando no meu home office, é o local onde eu usei para dar aula, para trabalhar. E aí, eles têm cada artista, o artista que faz artesanato, boneca de pano, aquelas que eu já comentei com vocês, aquelas caixinhas de madeira. Todo artista tem um ateliê. Eu vou ver se eu faço um vídeo para vocês do ateliê da minha cunhada. Minha cunhada, ela mexe com artesanato. Ela também é professora, então vai ter a partezinha do ateliê dela, que tem um quadro, e tem a mesinha onde ela onde ela trabalha, dá aula. E aí tem o ateliê dela, tem a parte das madeiras, tem a parte dos tecidos, é extremamente organizado. Vou ver se eu tiro uma horinha para ir lá e filmar, se ela permitir, o local de trabalho delas. Para você que disser, eu sei o que é, mas não sei explicar, para ter uma noção do que é um ateliê. Aí no livro, na página 155, vem dizendo, o ateliê do artista. O ateliê de artes visuais é o local de trabalho do artista plástico, mas como eu disse, todo artista tem o seu local de trabalho, que necessariamente não é chamado de ateliê, mas funciona como um. Se você for, por exemplo, um tatuador, que eu nunca fui, mas eu já vi imagens, ele tem a mesa, ele tem é como ele tem a mesinha onde ele coloca as tintas, onde ele coloca as agulhas. Então, aquele espaço onde ele trabalha é chamado de ateliê. Ele pode até não chamar. Ele pode chamar de estúdio. Eita, a Daiane já saiu. Pode chamar de estúdio, mas tem a mesma função. Nesse espaço, que é um ambiente que estimula a criatividade, porque ali ele coloca todos os instrumentos que ele vai utilizar fácil dele. O pensamento crítico, a disciplina, etc. Facilita o desenvolvimento das atividades artísticas. O artista precisa planejar e providenciar tudo que é necessário para desenvolver sua produção, suas pesquisas, exercer outras atividades relacionadas à arte
como o ensino da arte e da história da arte. Geralmente, um ateliê tem mesa, tem cavalete, tem prateleira, tem banco e tem cadeira adequado. Também dispõe de uma grande diversidade de materiais que permitem ao artista se expressar utilizando variados meios, suportes, texturas e enriquecendo seu repertório. Que é uma coisa que eu dizia a vocês. Eu digo a vocês no geral, não especificamente a vocês, essa turma, eu digo aos meus alunos. Você, antes de estudar, você tem que escolher o ambiente. Não adianta você ir, por exemplo, outro dia minha menina estava assistindo aula perto da cozinha, brigando comigo porque a panela de pressão estava ligada. Eu disse, minha filha, eu não posso desligar a panela de pressão. A gente não comer feijão hoje porque você está assistindo aula, vá para outro canto, tá? Então, a gente tem que procurar um ambiente em que seja propício àquilo. Então, quando falam no ateliê do artista, é um local onde ele tem todo o material dele próximo a ele. Por exemplo, ele tem uma iluminação, ele tem uma mesa, ele tem armários, gavetas, tudo aquilo que ele precisar está perto dele. Vai ajudar ele na hora dele desenvolver a criatividade. Além de funcionar como um espaço de criação, o ateliê pode servir como arquivo dos materiais envolvidos na produção do artista e de seus métodos e processos. A organização do espaço físico, do material utilizado, de seus livros, objetos coletados, entre outros, diz muito sobre sua obra. Muitos artistas também contratam técnicos para trabalhar na execução de seus projetos, auxiliando na fundição de bronze para esculturas, na gravação e impressão para gravuras, ou com tecnologia para obras e instalações interativas, entre outros tipos de produção que precisem de algum material de apoio. Então, você, por exemplo, vai ter a preocupação de, nesse local, ter uma tomada, você tem que ter a preocupação, nesse local, de ter um ponto de apoio fixo, não seja algo que seja móvel, né, que balance, tem que ser algo fixo. Então, dependendo do que você for fazer, o local onde você trabalha, ele tem que facilitar a sua vida. Por exemplo, eu tenho aqui desse lado, que não dá para vocês, do meu lado esquerdo, os livros. Na hora que eu preciso de algum livro, é só me esticar. Eu tenho do meu lado direito um quadro, e nesse quadro eu tenho uma anotação das aulas que eu tenho que dar e dos horários e do que eu tenho que fazer. Para na hora que eu falhar a memória, se já está perto da aula, se está longe, eu olho e já visualizo. Eu tenho uma televisão, por exemplo, na minha frente, em que às vezes eu preciso de um áudio de alguma coisa, então eu utilizo ela, porque se eu utilizar o do computador, como eu estou com meu celular ligado, dá microfonia, né? Fica aquele barulho de dando microfonia. Então, é um ambiente que a gente faz com que tudo colabore para que eu trabalhe de uma forma melhor. Então, do mesmo jeito, é o artista. Por ser um espaço de trabalho muito importante para o artista, ele diz aqui visual, mas é no geral. Alguns ateliês são transformados em museu. Cara, é muito importante, o artista é muito importante, então, aquele espaço de trabalho, ele diz muito sobre ele, tá? Então, é por isso que vira locais de transformados em museu. Eu já vi, por exemplo, escritores, grandes escritores, que têm a máquina de datilografia em que ele escrevia como exposição, né? Porque ali era onde ele desenvolvia toda a criatividade dele. O último item, que se não me falha a memória do assunto de hoje, para a gente encerrar essa unidade, não é para encerrar a unidade ainda. A unidade ainda tem mais outro tópico. Mas para encerrar a aula de hoje, é a arte ecológica. É o item que está na página 158. Alguém quer ler? Vai, Letícia, lê, Letícia, vai. Pode ler? Pode. Agradeço. Como vimos, Henrique Oliveira utiliza em muitas das produções materiais naturais atípicos que seriam destacados, criando em sua obra uma estética ligada ao meio ambiente, característica que enquadra no que chamamos de arte ecológica. Essa corrente artística é uma vertente da arte conceitual que abordamos no capítulo 1. Na arte conceitual,
a prioridade é o conceito, ou seja, as ideias e os pensamentos do artista são muitas vezes mais relevantes do que a aparência da obra. Isso porque a execução da obra tem uma relação muito maior com o conceito, como a escolha do material usado, a apresentação da obra e o local de exposição. Diferentemente da arte tradicional, em que a técnica é muito mais importante para representar a ideia, na arte conceitual, ela se alia ao conceito de maneira muito mais íntima. Peraí, deixa eu explicar só uma coisa. A gente, relembrando, né, o que está explicando aí. O Henrique, ele usava peças, tapumes, que eram aqueles restos de madeira, de compensado, de obras que iam para o lixo. É o material que ele usava para fazer as obras dele. E uma coisa que me chamou muito atenção numa entrevista que a gente assistiu dele é que ele disse que não ia, nunca diz o que é que ele queria passar com aquela obra. Porque ele tinha uma visão ao criar a obra e a pessoa que fosse ver a obra dele tinha uma outra visão. E ele não queria jamais confundir a pessoa com o que ele pensava. Que ele, justamente a obra quer que esteja essa ligação entre pensamentos. Então, que às vezes pode ser conflituosos. Então, ele tem essa preocupação, a gente imagina que ele tem essa preocupação com a questão ecológica, de reaproveitar coisas que iriam para o lixo. E aí surge esse termo de arte ecológica para toda a arte em que retira da natureza algo que não se utiliza mais, algo que não teria mais utilidade, para fazer essa obra de arte, né? Essa obra artística. E aí não interessa, como nas outros tipos de arte, o como foi feito, mas a ideia do que foi feito e o que foi utilizado. Alguém continua a leitura? Ali no terceiro parágrafo, músico, filósofo. O músico, filósofo e ativista estadunidense Harry Flint, de 1940, em 1961, foi o primeiro a usar o termo arte conceitual, em um texto no qual defende que os conceitos são a matéria de arte e, por isso, ela estaria vinculada à linguagem. O que importa é o conceito presente na obra, que é elaborado antes de sua materialização. Da mesma maneira, a arte ecológica tem como pré-requisito a preocupação do artista com o ecologicamente correto, ou seja, antes da técnica artística e do bom acabamento vem a preocupação com o meio ambiente. No Brasil, na década de 1960, alguns artistas como Altério Caldas, em 1946, Arthur Barril, em 1945, e Ivaldi Granato, de 1949, passaram a produzir obras com essa característica, que ganhou forma nos anos de 1970, com Cildo Meireles, em 1948, e José Rezende, em 1945. Porém, a arte conceitual, com foco na questão ambiental, só teve impulso na década de 1980, com Ciro Franco, em 1947, e Francis Cachebeck, em 1921. Pronto, essa data, esse ano que tem entre parênteses, é o ano que o cara nasceu, tá? Então, Cildo Meireles nasceu em 1948, José Rezende em 1945. Não é a data que ele fez a obra, não, tá? Então, ele está falando aqui do início, vamos dizer assim, da arte ecológica, aquela voltada para a conscientização, a preocupação com o meio ambiente. Ainda nessa página 158, tem aí uma imagem
Ciron Franco, presenciou o acidente do Césio 137 em Goiânia. Tocado pelas cenas que marcaram a cidade durante o vazamento do elemento radioativo e pela preocupação com sua terra natal e seus elementos naturais, o artista produziu a série Césio. Foram 23 pinturas feitas com terra de Goiânia, tinta automotiva prateada e tinta fosforescente azul. Daí surgiu a exposição Goiânia, Rua 57, realizada na Galeria Montessante, em São Paulo, capital. Olha que coisa interessante. Vocês sabem que o césio é um elemento radioativo que provoca o câncer, né? Então, houve esse vazamento de alguma fábrica, de algum lugar, e aí a gente não vê, né? É um gás, e aí, com o passar dos anos, as pessoas que tiveram contato com esse tipo de gás nessa cidade, elas acabam tendo câncer, né? É uma doença que aparece aos poucos, depois não é uma queimadura, por exemplo, aconteceu na hora, não é como um Brumadinho que teve, que a gente falou agora há pouco do Brumadinho, que teve o alagamento e aí as pessoas morrem alagadas. Não é uma coisa daquele momento, é um desastre, mas não é atual, vamos dizer assim, né? Ele vai acontecer depois. E aí tem aí essas, olha, diz assim, outras dezenas de pessoas foram envenenadas por causa da radiação. Então, ele fez essas obras, essa palavra que eu estava procurando. Você veja aqui que tem um animal, né, tem um sangue, ok? Aí, na página 159, tem outra imagem que mostra, o nome dela é Flor do Mangue, construída a partir de resíduos de árvores de manguezais, destruídos pela especulação imobiliária. Então, são aquelas pessoas... Minha menina está de novo nos fios. Ei, saia daí. Tudo que ela vai comer, ela está agora comendo. Tudo que ela vai comer, a gente pode dar... Isso aí ela deve ter pego lá na cozinha. Ela vai comer em cima dos fios, que é por isso que semana passada ela comeu em cima do fio, e aí nessa brincadeira acabou roendo o fio e eu fiquei sem internet durante um tempo. Então, vocês sabem que para as pessoas construírem, né, elas têm que derrubar a vegetação, o que tiver em determinados locais, e aí eles acabaram destruindo aí um mangue, né, mangue é um local de criação de caranguejos, né, que é preservado pela natureza, você não pode destruir aquilo. E aí eles fizeram como forma de protesto essa flor do mangue, né? Pegaram aí árvores de manguezais que foram destruídos para a construção, provavelmente, de prédios, porque os mangues são próximos de praia. Então, são locais que as pessoas pegam para construir grandes prédios para poder ganhar, né, financeiramente. Da mesma forma, aí vem o nome que Daiane gaguejou, nem eu sei dizer, artista plástico, fotógrafo e ativista polonês, radicado no Brasil, busca, por meio de suas obras, denunciar as consequências que a interferência irresponsável do ser humano pode causar ao planeta. Para isso, em suas obras, ele utiliza materiais naturais que chamam a atenção do público para o meio ambiente. Observe essa obra, né? E aí a gente vê a forma como ela está é a posição do caranguejo, as patas do caranguejo, né? Ele quer lembrar. Recentemente, outros artistas, como o próprio Henrique Oliveira, que a gente estudou durante esse bimestre passado, também demonstraram preocupação em abordar temas relacionados ao meio ambiente. O artista Nélio Azevedo, por exemplo, criou uma obra chamada Monumento Mínimo, que em 2009 ganhou um tom de protesto, como forma de chamar a atenção da população para as mudanças climáticas e o aquecimento global, e em parceria com a World Wildlife Fund, que é o WWF, uma organização não governamental voltada para a preservação do meio ambiente. Nélia Azevedo expôs 1.000 esculturas numa praça de Berlim, na Alemanha, que rapidamente derreteram sobre o forte calor de verão naquele inverno. Não sei se foi uma que eu vi. É essa mesmo, tem na página 159, porque eu nem coloquei no slide, mas vocês têm um livro e vocês vão ver uma escadaria, tá? E aí ele coloca esculturas de gelo. É óbvio
que vai derreter, né? E aí as pessoas morrendo, tá? Aí no livro, página 159, bem interessante. Forma de protestar, forma de utilizar coisas, a arte como uma maneira de protestar por questões meioambientais. Tarefa de casa. Não é para fazer tudo que está aqui, são opções, tá? Você tem duas opções de atividade, você vai fazer uma das duas, o que você achar mais fácil. A primeira opção, você vai visitar um ateliê. Quando eu falo em ateliê, pode ser um espaço de um artista, um trabalho de um artista, qualquer artista. Essa turma não é de Ricardo, não. Ricardo é terceiro ano. Mas, por exemplo, a irmã de Ricardo, Cássia, vocês conhecem Cássia, ela trabalha com biscuit. Eu não sei se ela tem um ateliê, mas com certeza ela deve ter um espaço na casa dela onde ela guarda as massas de biscuit, as tintas, tem que ter a mesa onde ela faz esse serviço, né? Então, vejam aí em Coronel uma costureira, por exemplo. Aí vai ter as máquinas de costura, vai ter os tecidos, vai ter as linhas, a prateleira onde ela coloca as linhas. Eita! Então, você vai visitar esse ateliê, vai tirar uma foto do local e vai me descrever o que é que tem nesse ateliê. Quais são os materiais que o artista utiliza, como é que ele organiza esses materiais, quais são os mobiliários que tem lá, por que ela escolheu aquele lugar na casa dela, como é que ele é organizado, como é que ela faz para conservar o local ou os instrumentos, tá? Se você acha difícil, não quer sair de casa, não conhece ninguém, aí você vai fazer uma obra, a segunda opção. Você vai fazer uma obra de arte. Só que é uma obra de arte ecológica. Então, você tem que ter duas preocupações. Quando a gente faz uma obra de arte ecológica, a gente tem duas preocupações. Primeiro, a gente tem que utilizar um material da natureza. Aí eu dou como exemplo uma folha, flor, pedra, né? Frutas, não sei, certo? Então, são coisas, galhos. Você tem que utilizar coisas da natureza e não pode ser à toa. Tem que ter uma preocupação de preservação do meio ambiente, então, para ser denominada, caracterizada como uma obra de arte ecológica. Há alguma dúvida do que é para fazer? Não. É para fazer as duas? Não. Você vai fazer o que você achar melhor, mais fácil. Eu não sou criativa, eu não sei fazer nenhuma obra de arte. Então, eu faço a visita ao ateliê. Eita, tem alguém ligando. Não precisa fazer... Peraí, deixa eu olhar o que foi que você colocou aqui no chat. Tem que fazer um vídeo explicando ou só a foto serve? Você faz a foto, Letícia, e faz um texto, tá? Explicando o que é que tem no ateliê, quais são os materiais que ela usa, o mobiliário, como é que ela faz para conservar, entendeu? Por que ela escolheu aquele espaço? Você faz um textozinho, foto e texto, se você escolheu o ateliê. Mais alguma dúvida? Pode ser um ateliê, meu Deus, tá horrível. De tatuagem, a mulher eu adoraria. Faz? Para eu ver como é? Faz sim. Tem aí o tatuador, né? Pode ser sim, com certeza. Que ele vai chamar de estúdio, né? Ele vai chamar de ateliê. Você chega lá chamando de estúdio, senão ele diz, não, meu filho, não tem ateliê aqui não. É um estúdio de tatuagem, mas a gente considera também, como ele é um artista, um ateliê, que é o local dele de trabalho. Mais alguma dúvida? É porque eu tenho uma foto que eu tirei essa semana e fica mais fácil. Foi? Tu fosse fazer uma tatuagem bonita. Foi. Cadê a tatuagem? Mostra pra nós. Espera aí, deixa eu limpar aqui a câmera. Tá. Quer que eu mostre a minha 26 tatuagens também? Tu tem tatuagem, menino? 26. Pra que tanto? Me diga aí, pra que tanto? Pra ficar mais bonito, que eu sou feio demais. Mas aí tem que tomar cuidado. Ah, não foi tu não, Letícia? Tem que tomar cuidado, porque tem tatuagem que é feia. E a pessoa, em vez de ficar bonito, fica feio. Eu faço direto com canetinha preta.
Então tem vontade de fazer. Eu tenho vontade de fazer uma tatuagem, mas eu tenho um problema do meu marido, que é preconceituoso, e aí eu gosto de evitar a confusão. Embora eu viva soltando a piada, que eu vou fazer sim, eu quero ver quem vai me empatar, mas na verdade sou eu que não tenho coragem, né? Morro de medo também, que diz que dói, mas eu tenho vontade. Bom, enfim, Eu não Letícia tenho, não não. vai me mostrar nem Gabriel, então deixa eu fazer aqui iniciar a lista de chamada, de presença, para vocês assinarem. E não acredito não quando tem tatuagem, não. Eu não acredito? Eu acredito, ué. Ai, peraí, segundo NEM e técnico. Pronto. Assina aí o nome de vocês, se não tiverem mais dúvida, e aí podem sair. Depois tu manda a foto, Gabriel, das tuas 26 tatuagens. Tem nem perigo. Não sei não. Tchau, valeu. Tchau, Fui. meu anjo. Tchau. Tchau, Tchau. Até a tchau. Tchau. próxima aula. Até quarta, né? Saiu todo mundo. Peraí, Babi, que eu vou terminar a gravação.